Olá, sejam todos bem-vindos ao canal 70v7. Eu sou o Matheus, um dos participantes. E, enfim, vamos ao vídeo. Hoje eu queria falar de uma temática um pouco fora de caixa, né? Mas algo que eu venho pensando ultimamente. Ah, Nós jovens devemos tomar muito cuidado. A Bíblia fala que nós jovens temos a força, mas ela não diz que nós jovens temos a razão, não é? Geralmente a Bíblia atribui sabedoria, razão, conhecimento a pessoas mais velhas. E por que isso é importante? Porque a gente nesse momento de juventude, a gente, a gente consegue absorver muita informação, a gente está saindo da fase de adolescência, infantilidade, adolescência e dando início talvez da vida adulta. E às vezes a gente acha que já sabe muito, em especial quando a gente, nessa geração atual, observa nossos pais, por exemplo. Sabe, às vezes a gente tem facilidade em mexer no computador, redes sociais, aplicativos que nossos pais não têm, a gente pode tender a achar que a gente sabe mais do que eles, que a gente tem razão. E é o clássico do jovem, achar que tem razão em tudo, não admitir às vezes ser corrigido e achar que é dono da verdade. Mas é aí que eu tenho me pegado pensando. Nós jovens devemos ter um freio. Isso acontece até na conversão. Pense comigo, às vezes a pessoa quando ela é genuinamente salva, ela é convertida, ela fica com aquela alegria, né, com aquela vontade de abraçar até o poste, e ela começa a pregar o evangelho para todo mundo, e às vezes ela começa até a achar que o pastor dela está fazendo de menos para o reino de Deus, começa entre aspas, né, menosprezar as outras pessoas e achar que ela está fazendo certo porque está se doando, e mais uma vez achando que está com razão. E o problema disso aí, segundo o Paul Washer, é a idolatria. Porque ah, você acha que todas essas coisas são obras, são frutos de suas mãos. Aí, o que acontece? Deus retira isso aí. Antes, o jovem jejuava 2 semanas, orava 2, 3 horas por dia. Deus retira a sua graça dele e ele não consegue orar mais nem 5 minutos. Sabe? E como resolver isso aí? Como resolver isso aí? Eu diria, tenha, tenha um discipulador, alguém que acompanhe sua vida. De preferência não, tem que ser assim, alguém mais velho, alguém mais velho, que seja alguém experimentado em vida. Não estou falando para você de 20 anos pegar um cara de 80 anos, não. Um cara que também conheça as realidades, as dificuldades da vida jovem e adolescente, né? E que esteja com você. E eu falo isso por experiência própria. Eu mesmo eu tenho muita dificuldade. Eu como jovem às vezes eu sou não sei se impossível é a palavra certa, mas às vezes eu tenho ideia, para mim parece bacana, eu sinto o desejo de fazer, só que agora já entendendo isso, que eu preciso ter alguém ao meu lado me auxiliando, eu procuro meu pastor. Eu dou muito graças a Deus, porque Deus me agraciou com um pastor que além de me pastorear, ele é meu amigo. E a gente tem um ambiente muito propício a se abrir um com o outro, né? E eu acabo falando, olha pastor, eu estou pensando isso, isso e isso. O que o senhor acha? E ele acaba me orientando, Mateus, espera mais um pouquinho, talvez não é esse o caminho. Seria bom se você parasse, o que eu recomendo é isso. E para mim a opinião dele é de muita valia, porque ele já é um cara já mais experimentado, um cara que conhece muito mais a Deus do que eu e com toda certeza do mundo tem muito mais sabedoria do que eu. Então, jovens, numa linguagem popular, baixem a bola. Vocês não são donos da razão. Nós não somos donos da razão. A gente não sabe nada. A gente está aprendendo na vida. E olha, que curioso isso. Esses dias eu estava no LinkedIn, né? Para quem não conhece, é uma rede sociais de profissionais, né? E lá eu coloquei as minhas qualidades há um tempo e depois eu vi que tinha como você fazer um teste para você ver o quão bom você é nessa habilidade. Eu trabalho com design, o Photoshop e alguns outros softwares são meu cotidiano já há um tempo. E eu fui fazer um teste lá de proficiência no Photoshop. Primeiro, o teste era todo em inglês. Eu tenho um pouco de afinidade com o inglês, só que termos técnicos são um pouco complicados, né? Ainda mais quando se trata assim, de coisas bem específicas.
Eu fui fazer o teste, era um teste de 15 questões, onde a gente tinha 1 minuto para responder cada uma. Rapaz, eu tomei um cacete. Tomei um cacete. Não consegui acertar 70% da prova, né? Que você ganharia o certificado. E depois eu terminei e fiquei pensando, caramba, hein? Aí me deu um sentimento assim de, poxa, eu não sou bom em nada. Só que isso é até estranho pra mim, porque tem estima alta. Mas depois eu falei, é isso mesmo, eu não sou bom em nada. Eu tenho 20 anos. O que que uma pessoa de 20 anos é boa? Nada. Tá aprendendo a viver ainda. Eu fico olhando as pessoas que eu mais admiro nos campos do conhecimento, por exemplo, Marcos Eberlin, que é da química, Adalto Lourenço, da física, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Heber Campos Júnior, Rodrigo Silva, enfim, grandes nomes que eu admiro, são todos já de idade. Eles gastaram uma vida para chegar lá, para serem o que são. E às vezes a gente, como jovem, se frustra por não ser o que, entre muitas aspas, nossos ídolos, né, no sentido de pessoas que a gente admira, são. E a partir desse ponto que eu comecei a pensar essas coisas. Então a gente precisa ir com calma, saber que a gente não sabe nada, e se a gente acha que sabe alguma coisa é porque de fato a gente não aprendeu, e ter alguém para nos auxiliar em nossas decisões, para colocar uma rédea na gente e puxar às vezes. É muito bom ter alguém para quem conversar, para quem compartilhar os planos. Às vezes, de repente, você conhece uma garota e para você ela é a rainha, né? Ela é a quintessência, é o suprassumo da quintessência da cocada preta. Ela é a deusa grega, só que não é isso tudo. Às vezes aos seus olhos, né? Olhando para a garota pelas lentes da paixão, você enxerga ela isso tudo, mas alguém de fora, alguém mais sábio pode te frear. Falar, olha amigo, olha amiga, não é bem o caminho não, né? Ele não é isso tudo, ela não é isso tudo não. Sabe, nós jovens precisamos ter calma, entender que a gente não sabe nada, que a gente está sendo moldado e que nesse período a gente não deve buscar resultado, mas sim se divertir no processo, desfrutar o processo, desfrutar o processo. Hoje, atualmente eu trabalho com design de marcas e no design de marcas a gente tem uma etapa muito grande de pesquisa. A gente passa muito tempo pesquisando psicologia das cores, imagens, referências, histórias, pesquisando muitas coisas, até a gente gerar, conceber um resultado. Só que, se você se prender ao resultado, cara, você se frustra. Porque às vezes você faz uma pesquisa tão grande, você consegue um filho e a empresa, né, a pessoa responsável fala, poxa, eu não gostei por causa disso, isso, daquilo. Só que o interessante não é o resultado em si, mas sim o processo. Olha o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me dediquei, né? E essa é a coisa. Seja na área que você está seguindo, seja profissional, espiritual, enfim, entenda, você não sabe nada. E entenda outra coisa, você nunca vai saber. Eu não sei quem está me assistindo, se já fez alguma graduação, mas nas graduações a gente tem os artigos científicos, né? E de repente um TCC, que é mais no final do curso. Cara, quando você faz esse trabalho é quando você entende que você não sabe nada. Vamos dizer que você vai fazer um trabalho sobre um tema que você gosta. Quando você começa a pesquisar é que você vê. E a vida é assim. Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada. O que Aristóteles ia chamar da douta ignorância, né? Então é isso. Esse é o recado que eu queria dar aos como eu, jovens. Resumindo, a gente não sabe nada, a gente precisa de alguém mais velho e mais sábio e que seja de Deus para nos pôr rédeas, para que a gente possa nos abrir, que essa pessoa possa nos orientar, que a gente também tenha misericórdias uns dos outros e também entender que, como eu disse antes, não é porque nossos pais ou alguma outra pessoa tem dificuldade numa coisa que a gente tem facilidade, não quer dizer que eles são menos sábios que a gente. A experiência de vida deles não pode ser medida se a pessoa consegue ver a imagem no WhatsApp ou não. Não é assim
se trata a questão. Por isso, nós jovens somos a força, enquanto os mais velhos são a sabedoria, e assim que caminha o corpo de Deus. Por isso que Paulo, em Romanos 12, vai falar que nós somos como membros de um mesmo corpo. Talvez algum seja o braço, ok, mas o outro é a perna, a outra é o ouvido, o outro é o nariz, o outro é o olho. Todo mundo precisa de todo mundo. E é assim que a gente caminha. É assim que a gente caminha. Então, esse é um recado breve. Eu não sei se eu consigo sumariar bem as ideias aqui, eu acredito que não. Tá um vídeo assim mais descontraído, sem pauta, mas era algo que eu queria comentar com vocês e que eu espero que seja útil, talvez seja. E é isso, jovens. É isso, Mateus. É isso, todo mundo. Tenhamos calma. Enfim, foi uma honra e espero ter ajudado.